Tiago, no capítulo 1, eu quero falar sobre um tema, um pouco sugestivo, que é sobre não morder a isca, ou não morda a isca. Aleluia. Se você está abrindo a sua Bíblia em Tiago, você já sabe que a sua orelha vai torcer um pouco. Capítulo 1. O livro de Tiago ele já tem uma fama de ser um livro que exorta. Um livro para alinhar, aprumar. Então, algumas pessoas, eu já ouvi falar que quando quer se endireitar em algumas coisas, vai ler Tiago. Né, Tiago? Vai ler Tiago. E eu particularmente gosto muito do livro de Tiago. Tem muito insight, muita revelação, muita coisa, muito ensino. E fazia tempo que eu não falava, trazia uma reflexão sobre esse livro específico. E eu perguntando ontem ao Senhor, estava Imperatriz, vocês estão vendo que só está eu e Tito aqui, Algumas pessoas já perguntaram de Agnes e Esté, não por conta de Agnes, mas por conta da Esté, tenho certeza. e Agnes está de férias, da faculdade, e ela foi tirar um tempo ali, Imperatriz, para passar com a mãe, a família da nossa parentela, a família dela. Vai passar alguns dias lá, e também para fazer alguns exames, como todos sabem, ela está nesse processo, e vai passar por algumas reavaliações, amém? Orem pela vida, pela saúde da minha esposa, e logo ela estará aqui conosco novamente, amém? A partir do verso, nós vamos ler o verso 12, 13, 14 e 15, poucos versículos, e diz assim o verso de número 12, minha Bíblia está aqui. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém o tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após de ser consumado, gera morte. Aleluia. Quem conheceu essa passagem? Quase todos. No mínimo, você já ouviu falar dela. Os 4 passos para evitar o mal. Alguns é o pecado. Os passos ali que para conceber, gerar, enfim. Muitas coisas. Já ouvi muitas pregações sobre isso. E eu quero ser bem tranquilo, bem direto, que nem eu falei. E quando me saltou esse texto, eu perguntei para o Senhor, que texto difícil para pregar para jovem, juventude, eu quero avivamento, eu quero glória, poder, que negócio, Mas o Senhor me lembrou de algo que eu não gosto, Mateus. Você é pescador? Também tu não gosta não, também, Quem é que gosta de pescar? A Clara. Lá, temos 2 aqui. Bicho é muito chato. Nossa, tu também gosta, Zélia? Nossa, é muito chato, é tedioso. É tedioso. Para mim, a minha percepção, o Renato. Cara, é muito chato, meu Deus do céu. É muito chato. Eu gosto do peixe, eu amo peixe. Mas pescar, meu Deus. Que coisa maçante. Tem gente que gosta. Temos aqui a Zélia, lá como é que é teu nome mesmo, irmão? Gabriel. Então a amnésia está pesada aqui. A Clara.
né? 3 pelo menos se acusaram, né? Falando que gostam. E está tudo bem, né? Tem gente que gosta desse extra, né? Sai com os amigos, ainda mais nessa época do verão aí, entra aí nos lagos aí, vai pescar e assa lá na praia, né? Eu particularmente não gosto. Mas se tiver um peixinho frito, cozido, e vocês quiserem me convidar, eu vou. Eu amo peixe. Mas o pescar em si, eu estou fora. Né? Pode ser que eu vá para a resenha, mas você não vai me ver jogando uma isca. E a isca, né, é justamente aquilo que vai fazer o quê nesse contexto de pescaria? Vai chamar a atenção do bendito peixe. Amém? Então foi isso que ontem, né, eu estava Imperatriz, fui deixar a Agnes, cheguei agora há pouco, e lá eu pensando, meu Deus, o que eu vou falar para essa galera amanhã? Meu Deus, até agora eu não tenho nenhuma ideia. O que eu vou falar para essa galera? O pessoal está no clima de Copa aqui. Semana passada a gente estava aqui, né? E nós tínhamos menos do que nós estamos aqui hoje, né? Porque algumas pessoas entenderam errado, eu acho, né? Eu ouvi, né, alguns relatos, né? De que algumas pessoas acharam difícil, né? Vir assistir o culto aqui no telão, né? Eu acho que se sentiram indignas, né? Para não falar outra coisa, né? E eu tenho, né? Não convém falar que é minha opinião, que aqui não é lugar, o púlpito não é lugar de falar minha opinião, mas a gente precisa abrir a nossa mente com algumas coisas, gente, né? Não sejamos religiosos, né? Só para você pensar, né? Se nós não podemos, por exemplo, fazer uma comunhão dessa, no que diz respeito à semelhança do jogo, né? Aqui como Aliança Jovem, né? Como igreja, né? Só para você refletir, por conta que algumas pessoas imaginaram, né? Ah, não é culto, não é legal, não é bonito, não é bacana, né? Assistir futebol dentro da igreja. É possível fazer um chá, por exemplo, dentro da igreja? Né? Fica a reflexão, né? Porque não é um culto, é um chá. Então, só mudou a coisa, mas o ambiente é o mesmo. Então, abra o seu coração, né, para as estratégias desse tempo que o Senhor tem colocado na mão da liderança, né, das pessoas, né, e se liberte de alguns estigmas do passado, né, deixe o velho homem morrer, mortinho. E isca, né, vamos voltar para a palavra, oh Deus, guarda minha língua, me ajuda. Vamos voltar, uma isca, né, é algo que vai chamar a atenção. Mateus, o que é que tu gosta? Tu gosta de futebol? Não, é verdade, o Mateus não gosta de futebol. O Mateus gosta de relógio. O relógio, o Mateus gosta de relógio. Algo que vai chamar a atenção do Mateus é um relógio, né? O meu relógio, com certeza, não é que nem o do Mateus, porque uma vez ele me mostrou aquele relógio dele, eu sei que aquele relógio dele é top de linha. O meu é um nívelzinho mais baixo, mas é algo que chama a atenção do Mateus. Então, né? Se chama a atenção do Mateus, isso daqui vai gerar o que nele? No mínimo, um interesse, um desejo, uma cobiça. Deixa eu guardar meu relógio aqui. Uma cobiça, um interesse, um desejo. E essa é a porta, né? Uma das portas, né? Porque quando nós vemos algo que nos é atrativo, que nos chama a nossa atenção, né? Nós queremos tocar, né? Meu Deus, eu já lembrei de outra coisa. Lembrei lá do irmão, aquele a benção, né? A gente sentir. Não vou falar, não. Vou guardar minha língua aqui. Oh, meu Deus, me ajuda. Senhor, ore por mim, gente. Eu sou miserável, pecador, preciso da graça do Senhor. Eu acho que você já está viajando, está olhando aqui sem entender nada. Uma isca, né? Algo que chama a atenção, desperta um desejo em nós, né? E nos faz, né, querer possuir, né?
E às vezes, né, nós não medimos esforços para adquirir aquilo. E Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele trata isso como a porta de entrada, né, para, no final desse processo, gerar o quê? Morte. O interessante que a cobiça está listado lá em Êxodo 20, no 10º mandamento. Não, quem já ouviu falar do qual é o 10º mandamento? Não? Bora, gente, vamos lá, bora lá, me ajuda. Não cobiçarás. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está falando a carta à igreja de... meu Deus. Para lembrar de meme, a minha memória está boa, mas para lembrar da Bíblia agora, tá? Ajuda aí, ora aí, gente, intercede, levanta as mãos aí. O apóstolo Paulo, quando ele está ponderando, se não me engano, as cartas aos Romanos, quando ele está ponderando a vida dele sobre a ótica da lei, ele está falando, ele começa aquele diálogo pensativo, reflexivo aqui com as minhas palavras, a lei é boa, né? Eu é que não presto. E ele vai ponderando a vida dele sobre a ótica da lei. E no final dela, né, quando ele vai falando, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, próximo, né, não matarás, não adulterarás. E ele vai meditando, pensando na lei, né, nos mandamentos, e ele chega no 10º mandamento, e ele começa a estar ponderando a vida dele, e é lá, quando ele chega lá no não cobiçarás, ele para e solta aquela célebre frase que todo mundo conhece, né? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará desse corpo de... Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo solta, ele exclama isso, miserável homem que sou, quando ele chega no 10º mandamento, quando ele olha, porque na ótica humana, todos os 9 primeiros mandamentos, qualquer tribunal da terra, né, qualquer pessoa consegue olhar, né, e ter uma opinião, não vou dizer julgar, mas ter uma opinião, né? Se você conhece aí alguém que gosta de morder a mulher dos outros, né, que é o famoso adúltero, você sabe que ele está adulterando. Então é algo que está visível, né, Tiago? Né, Tiago? Gente, é por causa que o Tiago, a gente está falando sobre o Tiago hoje à noite. Não sobre esse Tiago, mas aí não tem jeito. Só tem tudo de Tiago aqui, Tiago, aí me ajuda. E se alguém mata, né, a pessoa, nós conseguimos contemplar, porque aquele fulano matou alguém. Mas e a cobiça? Quem é que consegue dizer que nós não estamos cobiçando alguma coisa agora? Eu não consigo olhar para a Euzélia, nem para a Alessandra, nem para a Clara, nem para a Karen, nem para a Denise, nem para a Aline, para ninguém aqui e dizer que você está cobiçando algo agora. É foro privilegiado. Quem assiste isso é o próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nessa ótica de ponderar a vida dele sobre a lei dos 10 mandamentos, ele olha assim, meu amigo, até o 9º mandamento está legal. Mas no 10º, é miserável o homem que sou. Quem foi que trouxe essa água? Obrigado, irmã Ken, que Deus te abençoe. Eu não vi. Gente. É que eu estou me concentrando mais para me lembrar das coisas, tá bom? Obrigado, irmã. Então,
nesse contexto de cobiça, você vê a gravidade que é isso? Isso é a título de introdução. Você conseguiu, assim, pelo menos imaginar a gravidade do que é esse desejinho aí, esse interesse, muitas das vezes descontrolado, né, que nós temos? Uma coisa que as pessoas gostam quando sai um novo, né? O meu não, o meu é antigo. Mas quando sai um novo, tem um iPhone, nós estamos de 16, né? Ano de 16. Já tem o 17? Misericórdia, o meu está muito atrasado. Sai o iPhone 17. Tem gente que não tem dinheiro para rebocar a casa, mas compra um. Não tem dinheiro para nada, mas investe tudo que tem. Faz de tripas coração para ter. Se endivida até. Já vi discípulos, não aqui, porque antes de discipular gente nessa casa, eu já discipulei em outros lugares, tá bom? Então, o que não nosso pastor diz, né, para o espírito investigativo não pegar ninguém aqui, né, em outro lugar, né? Aí você abrange aí, tente lembrar dos lugares onde eu já liderei, né? E aqui no caso é casal, né? Então vai afunilar um pouquinho mais. Mas já liderei em algumas oportunidades casais. Meus queridos, uma das coisas que traz desequilíbrio no casamento é isso aqui, ó. Isso aqui. Ó, temos alguns casados aqui. Mateus, temos Gabriel, Leila, a Vitória. Na verdade, eu estou mentindo. Na verdade, o desequilíbrio financeiro traz umas coisas. Imagine aqui um casal que saiu o iPhone 17, deve estar custando uns 20 mil reais, se o outro está custando 12, deve estar custando uns 20 aí, nessa faixa de 15, 20 talvez. Aí, e quem quiser, 8 mil. 8. A Denise ainda está solteira. Ela consegue investir tudo que ela tem no iPhone. Agora o casado, a balança é um pouco mais diferente, porque nós temos um compromisso um pouquinho maior. É ou não é, Mateus? É ou não é, Gabriel? Aí, imagine só, nós casados aqui. A Eusélia vai daqui a pouco chegar lá, né? É agosto, né, irmã? Daqui a pouco vai entrar nesse barco, vai entender o que eu estou falando. Se nós não dosarmos direito, irmão, isso daí vira uma bazuca. Não é nem um tiro no pé. É para acabar mesmo. Eu já vi gente se separando por conta disso. Então, tome cuidado com os desejos, com a sua cobiça, né? A primeira porta da nossa alma são os nossos olhos, a nossa visão, né? Aí depois, né, que a gente vê, a gente quer tocar, né, quer cheirar, quer, né, os namorados aí vigiem, né, aqueles que desejam, né, um relacionamento também vigiem, porque você primeiro vê, eu primeiro vi a minha, na hora que eu vi, eu falei, é aquela que eu quero. E depois que eu vi, irmão, eu fiz de tudo, e mais um pouco, para conseguir ter êxito na minha missão, que era casar. Mas foi difícil. E olha, que eu estava morando em Tucuruí e ela em Araguaína. Foi difícil. Está sendo fácil aí, João? Vocês que estão todo dia se vendo. Não é fácil não, você fala que está sendo fácil, meu amigo. Tu é um anjo. Não é fácil, gente. Porque a gente olha, né, principalmente quando a gente gosta, né, de alguém, a gente olha, a gente não quer só olhar. A gente quer tocar, né, pega na mão, né. Aí depois pega na mão, se não vigiar, já dá aquele abraço, né, mas, né. Se não vigiar, tá que nem um vampiro aí, mordendo o pescoço dos outros. Então, cuidado.
cuidado, né? E isso não quer dizer que se a gente não vigiar, né, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou mentindo. Se a pessoa for saudável, se for um cidadão saudável, esse é o normal. Esse é o natural. Agora, se você não sente nada disso que eu falei, esses processos, irmão, procure um médico. Pode investigar que tem um negócio aí muito estranho. E se for, não quer nem andar perto de mim. Porque pode ser que esteja interessado na fruta errada. Então, a gente está gravando, meu Deus. Tenho que me lembrar. Mas bora lá. Vocês estão entendendo? Gente, o que nós precisamos ter em mente aqui? Primeiro passo, né? Primeiro passo. Quem vê, primeiramente, tudo isso é o próprio Deus. É por isso que Paulo, ele grita, miserável homem que sou. Porque o primeiro espectador da nossa cobiça é o próprio Deus. É algo interno, ninguém vê. Né, Alexandre? Alessandro, desculpa. Né, Alessandro? Ninguém vê. Só Deus. Mas olha que beleza, Tiago. Olha o Tiago de novo. Que beleza. É só Deus que está vendo o meu desejo, a minha cobiça. Ninguém mais. Gente, né? Pode ser que Mateus esteja desejando alguma coisa aí agora, um copo d'água, né? A Vitória nem passa pela cabeça dela que ele está querendo um copo d'água. Que ele está querendo um copo d'água, não passa. Mas no desejar, Deus já contemplou. Está vendo o nível, né? O nível não é aqui, o nível está lá embaixo. Isso é porque eu estou suavizando, né? Eu estou tentando lançar o que eu quero dizer de forma mais light. Porque se eu fosse meter o pé na porta aqui, irmão, era capaz de você já ter ido embora. Está só eu e Deus aqui, sozinho, nas paredes. Porque nós precisamos tomar cuidado. Repita comigo, vigiar. Geralmente a cobiça nasce de algo escondido. Sim ou não? Sim ou não? É um pensamento disfarçado. Né? Começa pequenininho, né? Numa ótica simples e até inocente. Inocente, tranquila. Mas silenciosamente, ela vai contaminando o coração, se nós não vigiarmos. Os homens aqui, deixa eu conversar com vocês, conosco, né? Porque eu estou vivo ainda, então me incluo. Bora lá comigo, Tiago. Se passa uma gata perto aí, tu fecha os olhos, tu faz desse jeito que tu fez? Tu é santo, mais santo que eu. Quem não viu, o Tiago faz isso, ele falou que ele faz isso. Gente, eu não estou falando aqui, né? E nem quero induzir ninguém a nada. Mas ninguém aqui é cego. Temos algum cego aqui? Surdo de vez em quando tem, os irmãos aqui. Mas cego nunca vi. O homem, né? E hoje em dia está bem nivelado isso, mas vamos imaginar que nós estamos na década de 90 e as mulheres eram mais comportadas que os homens. Na década de 90, a maioria de vocês não era nem nascido. Eu fui longe agora. Mas bora lá. Passa alguém, né? Isso daqui era comum, né? Os mais velhos aqui, da minha idade, que vão se lembrar, né? Ninguém precisa se acusar.
Mas nas escolas hoje em dia tem isso daí, porque até um tempo atrás eu dava aula e eu gostava de ficar no intervalo, não ia passar dos professores não, gostava de ficar no intervalo vendo a meninada se movimentar. E às vezes eu estava lá no meio brincando com a galera. E os meninos ficavam lá naqueles grupinhos, naquelas rodinhas. Ainda tem isso hoje, não tem? Ah, faz tempo que eu não entro numa escola. Então eu ficava nos grupinhos lá, né? Aí passa uma aluna, né, uma colega. Irmão, se tiver 10 e for tudo homem, testosterona mesmo, os 10 olham. Se a menina for, principalmente se a menina for atraente. É o famoso só uma olhadinha. É só uma olhadinha. Que mal tem? Não posso falar o linguajar, né? Que eu vou escandalizar os irmãos e vai ficar gravado. Mas algumas expressões que vêm nessas rodinhas. Mas, poxa, só uma olhadinha, Kiane. Que mal. Não tem problema, diz o amigo. Tem ou não tem problema, Thiago? Tem não, né? Tem não? Tem? Tem ou não tem? Tem. Tem muito problema. Tem muito problema. Porque quando a gente começa a perguntar para si mesmo se tem ou não problema, nós já estamos negociando com a nossa própria consciência. Sobre uma verdade que já está estabelecida e que nós sabemos que é errado. Mas será mesmo, Tiago? Se tem problema? Será? Sei não, né? Vale a pena continuar olhando. Quando nós começamos a negociar conosco mesmo, é porque certamente é errado. Porque nós já temos algo inato, ou que nós já fomos ensinados biblicamente, e nós sabemos que é errado. Mas olhar é bom, não é? Ei, João, calma, a mulher está do lado. Estou brincando. Ei, gente, ó, eu estou citando nomes aqui, mas é só brincar, só estou interagindo, tá bom? Namoradas, esposas, maridos, viu? Não estou falando nada, não sei de nada. Aí vem um terceiro nível disso, né? Ainda nesse ambiente de pensamento disfarçado, né? Daquela cobiça escondida. Eu controlo isso, eu consigo me dominar, eu sou cara. Eu consigo controlar esse meu impulso desenfreado de ficar olhando para toda mulher que passa. Consegue, Gustavo? Consegue não, né? Antes, isso era exclusividade dos homens, isso. Hoje em dia está bem nivelado, as mulheres conseguiram chegar lá. E algumas até passam. Que dificulta a vida dos homens, que já estão lutando para não olhar. Mas, gente, o que nós precisamos entender nisso aqui? Tudo isso, Deus vê. Antes de tudo isso acontecer, no surgimento, se nós tivermos temor do Senhor, já morre aqui, no primeiro desejo. Só que nós vamos disfarçando muita coisa por conta de muitas coisas que nós somos bombardeados e relativizando muita coisa, né? Hoje em dia tudo é relativo, né? Né, Mateus? Tudo relativo. Os meninos aí que estão na escola e na faculdade agora,
tudo muito relativo. Será? Antigamente era mais exato. Era preto no branco. Hoje em dia... E aí, o desejo ele começa a dominar. Olha o perigo. É o próximo passo dessa cobiça. Quando ela consegue exercer domínio sobre nós. Né, Carol? Tem um negócio chamado K-pop. Tem um negócio chamado K-pop, né? Esse é o nome, eu acho. K-pop. Meus irmãos, isso é um vespeiro. Teve gente que já largou a fé, ou pelo menos abandonou essa igreja por conta disso. E eu fico imaginando qual a motivação da pessoa, quando nasceu tudo isso. Gente que chora copiosamente, que a sua luta não é... Meu Deus, claro que cada um tem a sua fragilidade, eu não estou menosprezando ninguém. Mas, como a minha luta não é essa, para mim é mais simples dizer. Que nem a do Mateus, né, Mateus? Bora lá, Mateus. Bora lá, me ajuda aqui, Mateus. Eu sei que tu também não gosta de K-pop. E quando eu falo que eu não gosto, gente, é porque eu não acompanho. Isso não faz parte da minha geração, né? Tá aí, mas tem gente, eu sinceramente não consigo entender. Eu busco compreender, né? Quando a gente senta, olha, vê, escuta a história. Mas tem gente que treme. Fica assim, ó. Se não ouvir como é o K-pop. É que a gente tem nome, né? De vez em quando a gente vê. Como é a banda aí, essa cultura? Eu estou falando que isso é errado? Não. Eu não estou dizendo que isso daí é errado. É possível que eles toquem alguma coisa legal. São crentes esse povo? Não, né? Não, então não é para vocês estar ouvindo isso mesmo, não. Consumindo, né? Mas enfim, não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que o desejo desenfreado é. A ponto de trazer descontrole e perder o próprio domínio. É um negócio assim que eu sinceramente não consigo entender. Talvez a Vitória, que é da área da saúde aí, na área aí nos estágios, né, que ela está na graduação, nos estágios da área da psiquiatria, deve entender um pouquinho mais alguma coisa. Ou então algum psicólogo aqui que esteja estudando, compreenda um pouco mais. Mas para mim isso daí, eu olho assim, eu fico... que nem eu falei, gente, eu não estou menosprezando ninguém, cada um tem sua luta. Eu tenho as minhas. Mas quando eu olho, eu falo assim, nossa, parece que as lutas ficaram mais fáceis para essa próxima geração. Para mim o negócio era mais difícil antigamente. Porque na minha ótica é muito mais simples eu deixar de ouvir algo. Porque nem eu gostava muito, gente. Isso aqui eu nunca falei, pelo menos de púlpito as pessoas são mais próximas, sabe o que era. Eu gostava muito de ouvir modão, sertanejo. Eu gostava. E até hoje tem música sertaneja gospel, né? Tem duplas, né, que tocam. Eu ouço. Quando eu vejo alguém ouvindo, obviamente eu não vou chegar lá, meter o dedo e...
mas eu não ouço. Porque, para mim, eu já lembro logo dormir na praça. Eu lembro lá do pássaro de fogo. São gatilhos. Porque eu gostava, quando eu era adolescente, disso. Porque eu não tinha compromisso nenhum. Não é por causa que eu estava no mundo, não, mas é por causa que quando a gente está dentro da igreja, às vezes a gente não presta, a gente está consumindo de tudo um pouco. Até a gente ter uma experiência verdadeira com o Senhor. E isso nos dá força para mudar. Vai gerando temor. Então, quando eu ouço, até os irmãos crentes que tem, né? Eu na campanha mesmo estava tocando, irmão, eu saio. Eu não paro para ouvir, porque para mim vai despertar algo perigoso. Para mim. Pode ser que me leve lá no irmão Marrom de novo. Ó, que bonito, Renato. Agora está mais fácil, né? Antigamente tinha que entrar no Windows Media Player para tu ouvir. Hoje em dia não, basta entrar no Deezer ou no Spotify, né? Tem um Deezer. E tá lá. Ninguém vai me ver ouvindo, se eu botar para ouvir. Mas são gatilhos e cada um com a sua luta. Mas nessa área que eu estou falando de música, eu cortei foi na raiz. Eu não paro nem para ouvir, nem os cristãos, por conta do ritmo. Vocês estão comigo aqui? Porque isso vai gerar em mim, vai despertar algo que nessa área de domínio, né, de ganhar e avançar, a cobiça ela já não é mais só um pensamento, só uma ideia. Ela já é algo mais fixo na mente. Porque aqui você já começa a desejar fazer de novo. Só mais um pouquinho, vamos esticar aqui a corda para ver onde vai. Ninguém vai saber mesmo. Fica mais bonito, né? A isca, né? Lembre-se da isca. Fica mais atrativa. Fica um negócio mais vistoso. E fica pior. Quando o coração ele já está arrastado nesse. Que é a perda total de controle. Quando a pessoa já não tem domínio zero sobre a situação. Que a cobiça ela já virou uma força ativa. Puxando a pessoa para alterar as suas atitudes. Aqui o bicho já pegou. Né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Já diz esse ditado, né? Aqui, nessa etapa ela já virou uma força ativa. É quando a pessoa diz, né, e a gente ouve muito em discipulados ou conversas com amigos próximos, eu não consigo parar. Quem já ouviu essa frase aí de alguém? Uma determinada situação. Eu já tentei, mas eu não consigo parar. Outros que acham que é irreversível. Eu já fui longe demais. É nessa etapa. Ou outros. Depois eu conserto isso. Tempo dá jeito. Aqui o pecado já está enraizado. Ou criando raízes mais profundas. Lembra? Só uma olhadinha. Nessa área de sexualidade, nessa etapa aqui a pessoa já está provando de tudo. Principalmente, abre parênteses, se a pessoa tem problemas com seus pais. Principalmente com o pai.
fecha parênteses. Não vou entrar nisso, porque nós não temos tempo. Mas, se o Senhor permitir, eu vou trazer algo, quero trazer algo sobre isso. E a etapa que é mais, né, gradativa, que é terrível, ele já está no estágio, é o resultado, né, de ter sido fisgado. E a água não chegou não, Mateus? Vai pegar água para tua mulher, moço. Eita. Quando chega, gente, nessa última etapa, se a pessoa não fugiu quando teve oportunidade aqui, só Deus, né? Já ouviu aquela expressão, só Jesus na causa? O que parecia prazer, lembra lá no início? Aquilo que desejo, vira peso espiritual. E uma consequência real. Nessa área aí, né, uma das áreas que eu toquei foi de relacionamento, né? Lembra? Olhou, interessou, tocou. Se não vigiar, vai lá nos finalmente ter o peso do pecado. E a gente vê, infelizmente, muito na nossa geração, pessoas carregando uma consequência real depois de 9 meses. Obviamente, Tiago ele está falando também no cunho espiritual, de morte espiritual também. Mas eu estou trazendo aqui uma perspectiva mais natural para a nossa própria realidade. Vivência. Aplicação. Mas não desmereça os princípios espirituais que tem disso. Tenho dosado. Aí tem a culpa silenciosa, né? Aquela alegria que era momentânea lá no início, só de olhar, lembra da roda de amigos? Eu falei, olha lá, passou. Olha lá, tá voltando. Legal, né? Se torna um vazio depois. O distanciamento de Deus se torna real. Porque uma pessoa, depois que ela peca, a primeira coisa que ela faz é deixar de orar, por exemplo. Não quer papo com Deus, não. Ele não me aceita assim como eu estou. É um pensamento errado. Que na verdade, quando nós olhamos para Davi, depois que Davi pecou, né, e foi confrontado, ele correu, foi para Deus. E essa é a atitude correta. Mas nós tendemos a fugir do Senhor, que nem o irmão Adão. Vai esfriando. E geralmente essa pessoa ela fica isolada. Por vários motivos. Primeiro, pelo disse-me-disse, né? Olha lá, ó. Esse safado, cachorro. Olha lá, aquela lá, biscate. Isso é um nome bonito que eu falei aqui. Menos pesado. Gente. E vocês sabem, gente.
Naquele dia que a gente estava lá no Day Off, o linguajar da galera aqui está menos polido. Quando eles falam, assim, os meninos se empolgam e chegam. Rapaz, essa palavra eu nem conhecia. Mas essa palavra é nova. O que significa mesmo? Ou várias vezes eu perguntei para os meninos lá na mesa, o que significa mesmo isso aí? O que é? O que é isso? Ah, isso daí é isso. Eu falei, rapaz, me senti um tiozão naquele dia. É a mesma coisa, só que com uma nova roupagem. Né? Uma linguagem diferente. Mas é a mesma coisa. Quando eu parei para analisar as respostas deles, é a mesma coisa. Só que com uma linguagem mais moderna, né? Essa geração aí e tal. A isca sempre some, gente. E o prejuízo fica. Aleluia. Ou misericórdia. Misericórdia, né? Eu espero que ninguém esteja aqui mordendo isca, não, irmão. Em nome de Jesus. Surgiu um interpério desse daí, né? Um desejozinho. Já lança no início. Você vai facilitar a sua própria vida, a sua caminhada, tudo. E a vida de muita pessoa. Pessoas que irão lhe ajudar nesse percurso. Repita comigo, temor. Nós precisamos ter temor, Senhor. Lembra? O primeiro espectador é o próprio Deus. É o próprio Deus. Se eu me lembrar disso, já é suficiente para eu me arrepender. Né, Zélia? Se eu estou pensando, desejando algo errado, né? E os homens, é porque aqui tem muita mulher. Se tivesse mais homem, ou só homens, eu ia falar um negócio aqui que é das lutas masculinas. Ó, o João riu ali, ele sabe o que eu estou falando. Gente, se a gente... Eu me incluo nisso, nessas coisas aí. Se a gente não vigiar, a gente faz muita coisa errada. Às vezes, eu estou viajando, né? Quando eu falo viajando, né, o que o pastor Cláudio Duarte fala ali da caixa do nada, aquelas caixinhas lá. Às vezes eu estou... E eu me pego pensando alguma coisa que eu sei que não provém de Deus. Aquilo dali, se eu der luz aquilo dali, se eu for alimentando aquilo dali, no final, eu vou me arrebentar. E quando eu caio em si, isso daí está acontecendo só na minha mente. Às vezes eu estou parado aqui assim, e eu caio em si. Uma das primeiras coisas que eu sempre falo, Deus, tem misericórdia. E geralmente eu verbalizo. Se um dia você estiver parado do meu lado, e você ouvir eu falando, Deus, tem misericórdia, é porque eu já me arrependi de algo que eu pensei. E isso é comum acontecer, porque eu sou gente. E eu sou racional. Essa é uma das minhas maiores lutas pessoais, a racionalidade. Eu tento ser mais espiritual, gente. Eu tento ser. Mas eu sou cabeção, não consigo, se não for Deus na minha vida. Eu quero entender por que o Espírito Santo vem sobre a forma, o jeito. Você vai ter evidência de língua, você não vai ter. Sabe? Eu quero compreender o processo inteiro. Com Deus não funciona desse jeito. Essa é uma das minhas lutas, a racionalidade. E eu tento ser mais espiritual. E eu, às vezes, estou nisso daí, né? Minha mente está aqui. Aí, oh Deus, tem misericórdia. Purifica minha mente. Não deixe isso entrar no meu coração, Senhor. E às vezes eu verbalizo.
Às vezes as pessoas acham que eu estou falando com ela. Não, eu estou viajando aqui. Se você for gente, você tem dessas lutas também. Mas Tiago, né, ele dá essa trajetória que começa numa cobiça e termina lá na morte. Começa num desejo e termina num funeral. Mas antes disso, ele fala algo que é muito interessante. Que para mim, na verdade, para mim não, é o que ele diz, né, o que ele afirma. Que na verdade é o que nós devemos ter os nossos olhos. Ele fala, lá no verso de número 12, né? Bem-aventurado ou feliz o homem que persevera na provação. Porque todo esse processo de cobiça, de desejo, é a famosa luta, a famosa provação, né? É o processo. Mas ele vai falar lá que aqueles que são aprovados eles vão receber o quê? A coroa da vida, que Deus prometeu, ou seja, uma promessa. Aqueles que amam o Senhor. Tiago, ele inicia esse ensino dessa parte, falando que feliz é o homem que persevera nesse contexto. Isso mostra que existe um caminho ainda melhor do que ceder à cobiça. Por isso que eu digo, não morda a isca. Ou, se eu fosse alterar o título dessa mensagem, não ceda a sua cobiça. Porque tem algo mais sublime. A coroa da vida. Aqueles que, por temor e amor ao Senhor, lutam para não se envolver, vai ter vida. Mas aqueles que mordem e se envolvem, no final é morte. Tudo está nas nossas mãos, nós decidimos o que nós vamos fazer e que nós iremos caminhar. Quando a cobiça ela oferece, né? Quando a cobiça ela é, na verdade, encorpada, essa metáfora aqui que eu estou utilizando de uma isca, essa figura, ela promete prazer imediato. E na verdade é assim mesmo. Né? Quem nunca ouviu, né? Aquela frase, né? O prazer, isso no contexto de pecado, nesse contexto de o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Quem já ouviu essa frase? E é verdade, é uma realidade. Porque nesse contexto, né, a cobiça, ou essa figura que nos atrai, que eu utilizei o nome de isca, justamente ela vai dizer que vai ser prazeroso. E na verdade esse processo sempre é. Mas no final nós conhecemos o fim dele. Mas aqueles que amam, que por amor ao Senhor, porque ele diz, aqueles que o amam, ou seja, por amor ao Senhor, não por amor ao seu desejo, por amor ao Senhor, é prometido algo mais sublime, uma coroa da vida. O ponto não é só resistir ao pecado, mas permanecer firme no amor a Deus até o fim. Lá em Apocalipse, nós vamos ver algumas promessas, né? E sempre aquela expressão, aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. E eu quero terminar com essa frase.
Aquele que não morde a isca hoje, recebe uma coroa amanhã. Aleluia. Fique de pé. Nós estamos caminhando para o fim. Amém? Assim como eu quero que você seja racional. Eu quero saber de fato se você entendeu isso. E trazer de uma forma bem light, para não gerar peso em ninguém. Mas eu não tirei o peso da mensagem. E eu quero que você sincero, seja sincero consigo mesmo, se você entendeu isso, esses processos, se você tem desejado aquilo que não provém do Senhor e que você sabe que não é vontade do Senhor, abra a mão nessa noite. Não deixe isso atrapalhar sua caminhada, sua jornada com o Senhor. Veja bem, entre a coroa da vida e um prazer momentâneo, óbvio que a escolha é a coroa da vida. Se você precisa confessar algo, procure depois o seu líder. Tiago depois vai falar, né? Confesse para que você seja sarado. Se o Senhor, ou se você identificou algo, enquanto eu falei aqui, eu sei que eu brinquei, eu trouxe chamando nomes, tentei trazer algo para não gerar em você uma aversão, mas o princípio foi lançado. Eu sei que o Senhor ministrou o seu coração, e se você for sincero consigo mesmo, e houver necessidade de conserto, se conserte com o Senhor.